Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Henrique e nesse final de semana eu vou estar trabalhando junto com a turma de Caxias do Sul, da especialização em Educação Especial Inclusiva, com ênfase em Neuroeducação, a disciplina de Didática no Ensino Superior, né? Então, como é um grupo que eu já sei, né, de antemão, que é um grupo que já trabalha bastante com a educação, é um grupo absolutamente engajado dentro do contexto da sala de aula e das escolas, são professores, né? Vim com uma proposta um pouco diferente a pedido da coordenação, para que a gente pudesse trabalhar alguns conceitos, algumas práticas também, que envolvessem aqueles aspectos da educação, especialmente da didática em si, que não fazem muito parte do nosso dia a dia e da nossa escola, né? Então, especialmente como a gente pensa essa disciplina voltada para o ensino superior e não para o ensino básico, a intenção é poder trazer algumas novidades com relação a esse estilo de aprendizagem voltado para o ensino dos adultos, né? E algumas ferramentas para poder apoiar esse processo, então. E é isso que eu vou querer estar trabalhando ao longo da disciplina com vocês, né? Eu já mandei um material antecipadamente na semana passada, né? Um material de leitura. Mandei também alguns tópicos do que nós abordaríamos na sala de aula. E a intenção agora é poder explanar, então, através desse vídeo aí, também para preparar vocês para a aula desse final de semana, exatamente como a gente vai estar trabalhando esses conteúdos e qual que é o principal foco desses conteúdos e o que vai estar acontecendo entre eles também para a gente poder mediar esse conhecimento, ok? Então aqui eu vou apresentar para vocês inicialmente que no primeiro bloco que a gente vai estar executando pelo sábado de manhã, a gente vai trabalhar esses três conceitos principalmente. Tá? A gente vai trabalhar com as inteligências múltiplas, que é um dos documentos que eu mandei para vocês, um dos arquivos de PDF, né, de leitura preliminar para a aula. O conceito também de andragogia, né, que é a aprendizagem voltada para a questão do adulto, né, e as trilhas de aprendizagem já como um aspecto mais prático do que seriam esses contextos. Tá? Depois eu vou entrar um pouquinho mais especificamente nesses conteúdos para poder dizer qual que é o foco e por que eu estou montando esse vídeo então para mostrar algo já previamente da disciplina. Né? No segundo bloco a gente vai falar sobre a sala de aula invertida, né, que é uma solução americana, são dois professores estadunidenses que trouxeram aí essa metodologia desde o início da década passada, né, para a sala de aula, onde eles justamente buscam inverter não só os papéis, mas as dinâmicas e a maneira de como a gente trata as relações dentro da sala de aula. Não pensando só no foco no ensino, mas especialmente no foco da aprendizagem, né? E isso acho que a gente vai estar discutindo bastante ao longo desse final de semana também, como uma mudança, inclusive, no perfil de comportamento dos docentes, dos próprios alunos, de expectativa da sociedade com relação a ensino e aprendizagem, né? Um outro aspecto, então, que a gente vai trabalhar, então, já dentro do aspecto realmente mais prático, né, são essa questão da criação de games, storytelling e design thinking, que são ferramentas complementares, digamos assim, para a didática e para a dinâmica da sala de aula, né, para a gente poder trabalhar os conteúdos de uma maneira aí, de certa forma até mais lúdica, né, e a prática de criação de conteúdo, né. Então, como eu entendo que games, storytelling, design thinking, a gente vai ver o conceito de cada um deles, né, pode auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos e como nós, enquanto docentes, podemos trabalhar a criação e a criatividade, né, dos nossos conteúdos didáticos dentro da sala de aula através desse tipo de ferramenta. Certo? No terceiro bloco, e aí já vai ser a nossa aula do segundo dia, né? A gente vai trabalhar na parte da manhã, provavelmente, esses 4 assuntos aqui. No início também uma questão mais prática que trata de gestão de tempo, ou seja, ferramentas que possam apoiar para a gente a dinâmica da sala de aula e nos fazer entender como nós podemos gerenciar melhor as atividades que nós fazemos, o tempo que nós despendemos com a turma, né? O que efetivamente é importante estar trabalhando com a turma dentro daquele tempo e como organizar cada uma das atividades para que a gente não tenha aí nenhuma grande perda, para que a turma também não se disperse. Então, pegar alguns conceitos, né, que vem lá da área da engenharia, na verdade, da área de produção, para poder entender como é que a gente consegue gerenciar exatamente o tempo, prever as falhas que podem acontecer, o que pode prolongar, o que pode ser mais curto do que aquilo que a gente previa e como é que a gente vai gerenciando isso aí ao longo da dinâmica da sala de aula. Também vai falar sobre planos de aprendizagem, e aí a gente vai voltar para um aspecto que eu falei no início do vídeo, é justamente poder entender como a gente pode renovar essa questão do ensino-aprendizagem na sala de aula. É muito comum no ensino superior que a gente trate dos planos de ensino, né, como a base daquilo que vai ser, digamos assim, a rota da disciplina ao longo de um semestre ou ao longo de um curso. Ele traz lá os pressupostos básicos para que ela funcione, mas a intenção é poder trabalhar isso de uma outra perspectiva, e não mais do ponto de vista do plano de ensino, mas sim de um plano de aprendizagem,
O plano de ensino, ele diz claramente aquilo que o aluno precisa aprender, mas é a nossa preocupação enquanto professor entender como aquele aluno vai aprender e que tipo de aluno é aquele. E para isso nós precisamos pensar a aprendizagem em primeiro lugar. Então a gente vai entender também como é que é essa concepção aí, né, um pouco nova, e poder tentar encontrar aí algumas alternativas de ferramentas também para aplicar isso dentro do contexto da sala de aula. E outra questão que a gente vai trabalhar também são algumas noções preliminares, tá, de cultura e de antropologia aplicadas à educação, no sentido de nos entendermos enquanto sociedade e qual que é a expectativa da sociedade com relação à educação, que nós precisamos entender que é um segmento, uma área específica e básica, digamos assim, da nossa sociedade, né, e um breve histórico também da educação superior no Brasil, ou seja, entender aí em poucos passos aí como é que se deu a construção da educação superior, das instituições de ensino superior, né, num país que tem uma história tão recente, né, se nós formos comparar com tantos outros aí, especialmente no que diz respeito à educação superior aí, que são menos de 200 anos de história. Tá? E no último bloco a gente vai trabalhar esses 3 temas aqui. A gente vai falar sobre mídia, tecnologia e comportamento, especialmente para entender esse novo contexto aí de interatividade, que também é um assunto que a gente vai trabalhar lá no último tópico, né? E como os alunos entendem as novas formas de agir, as novas formas de aprender na sala de aula. Vai falar um pouco sobre semiótica da educação, ou seja, entender os signos e os significados que existem dentro do contexto da sala de aula e como é importante nós identificarmos, fazermos com que os alunos no processo de comunicação da aula também entendam eles e possam aplicar de uma maneira mais prática para que tudo faça sentido, digamos assim, no final das contas. E a questão da interatividade e colaboração na produção do conhecimento, ou seja, efetivamente, como numa era em que a informação predomina o nosso dia a dia, ela está absolutamente acessível e ela é totalmente interativa também, nós usamos isso ao nosso benefício, ao benefício da aprendizagem dos nossos alunos na sala de aula. Então isso seria, digamos assim, a estrutura básica da aula. E entre esses assuntos, claro, a gente vai estar fazendo várias atividades práticas, né, principalmente de discussão também, acredito que isso é fundamental. Num grupo já consolidado de vários professores, cada um com seu tempo de experiência na sala de aula, eu tenho certeza que vai ser fundamental a gente poder fazer muitas trocas nesse sentido para alinhar tudo que a gente está vendo na teoria, dentro das atividades práticas que a gente vai estar fazendo e no discurso que a gente também vai trazer aí com relação às experiências que a gente tem. Então, esses 4 tópicos aqui, só para finalizar, né, são os 4 tópicos que conceitualmente, digamos assim, vão dar o tom da disciplina. Né? A intenção é entender que as teorias das inteligências múltiplas, a andragogia, as trilhas de aprendizagem e a sala de aula invertida vão fazer parte de todo o contexto das nossas dinâmicas, das nossas atividades em sala de aula. Por isso que eu fiz questão de enviar esses 2 textos preliminarmente, o de teorias das inteligências múltiplas, que é do Armstrong, à luz da teoria do Gardner, e também o texto sobre sala de aula invertida, que já é a aplicação prática aí de como os professores executaram isso lá nos Estados Unidos. Tá? Então, especificamente sobre teoria das inteligências múltiplas, a gente vai ver 4 assuntos, a gente vai entender, né, os tipos de inteligência, ou seja, Gardner, quando ele desenvolveu a metodologia, aliás, a teoria das inteligências múltiplas, ele iniciou esse processo por uma indagação que ele tinha com relação a um preconceito, talvez, da ciência, da academia, em tentar estipular um único modelo para avaliação de desempenho de inteligência do indivíduo, do aluno, seja lá de quem fosse, que era através do coeficiente de inteligência, do QI. Então ele começa a questionar justamente como um único modelo é capaz de avaliar uma diversidade tão grande de perfis de pessoas. E estipula aí, dentro da teoria dele, uma série de estilos, né, ou tipos de inteligências diferentes. Então a gente vai ver como é que é essa abordagem, como ela se desenvolve, que tipos de inteligência são esses. O texto já traz, mas na prática como a gente pode entender. Discutir sobre essa diversidade que as inteligências podem trazer. Ela é, na verdade, uma relação direta que a gente também tem com a diversidade de personalidades, de estilos de pessoas. Ver um mapa da teoria das inteligências múltiplas e também ver os pontos chaves dessa teoria. Tá? A gente vai analisar, junto naquele documento também tem, naquele material, o artigo do Armstrong, tem lá um quadro que justamente chama Teoria das Inteligências Múltiplas, e a gente vai analisar ele com alguma calma também, bastante tranquilidade, para poder entender dentro de todos os contextos como isso aí surge teoricamente, como isso se dá na prática, para a gente entender exatamente a aplicação de cada uma dessas inteligências. No aspecto da andragogia, a gente vai entender a primeira concepção dela, que vai pelo Knowles, né, que foi o cara que, num primeiro momento, aí, começou a entender como é que seria esse processo de ensino-aprendizagem do adulto, né, fora daquele
aquele formato da sala de aula tradicional que nós conhecemos, que está absolutamente pautado pela pedagogia, né? Mas que é o ensino-aprendizagem nas séries iniciais, né? Nos anos iniciais, inclusive na infância. Então aí é uma nova percepção, uma nova abordagem sobre como ensinar para adultos e que vai se apresentando ao longo da teoria como uma maneira distinta daquela que se ensina para as crianças. Né? E aí a gente vai trazer os ciclos de aprendizagem, né, que são uma teoria desenvolvida pelo Kolbe, né, para entender os estilos de aprendizagem e os pressupostos andragógicos de aprendizagem dos adultos, ou seja, tudo aquilo que faz parte das possibilidades de aprender dos adultos. E vejam que isso está diretamente conectado com a teoria das inteligências múltiplas do Gardner. É muito importante a gente entender que existe uma conexão nesse sentido dessas teorias todas, para que justamente a gente entenda um mundo muito mais diverso do que a gente está acostumado a ver, e em torno desse mundo a gente consiga construir oportunidades de identificar, né, essas múltiplas inteligências, essas maneiras diferentes de aprender e ferramentas, metodologias, dinâmicas, didáticas, né, para poder dar conta de justamente conseguir entregar a aprendizagem necessária para os nossos alunos. Tá? Então, dentro do aspecto da andragogia, eu diria que é isso que vai ser o essencial para a gente conseguir trabalhar. E também o aspecto das trilhas de aprendizagem. As trilhas de aprendizagem também são algo que vai sendo desenvolvido já em torno de todas as questões que a gente já falou anteriormente. E elas trazem uma questão bastante prática, ou seja, no sentido de, ok, se nós concebemos que temos inteligências múltiplas e que nós temos um estilo específico de aprendizado para os adultos, de que forma isso acontece? E a gente traz as trilhas de aprendizagem. E as trilhas de aprendizagem, elas na verdade são o seguinte, é como se fosse uma grande teia, onde nessa teia eu tenho muitas opções, tenho várias coisas grudadas nela, né? E eu vou traçando o meu caminho conforme as minhas necessidades, o meu estilo de aprendizagem e as inteligências que eu possuo. Né, digamos, as que fazem mais sentido para mim, as que são absorvidas com mais facilidade. Porque lá, nas inteligências múltiplas, a gente também vai ver que não necessariamente cada pessoa só tem uma, muito pelo contrário. É muito provável que todos tenham todas elas, mas desenvolvem algumas com mais e outras com menos facilidade. E aí vai muito do perfil. E as trilhas de aprendizagem vão ao encontro disso para justamente poder trazer aí uma flexibilização dentro desse processo de aprendizagem, para a gente entender e alinhar ele com o perfil daquele aluno específico. Assim a gente acaba tendo aí uma abordagem muito mais assertiva com relação àquilo que vai estar sendo trabalhado na sala de aula, ok? E o último aspecto, então, bastante importante dessa disciplina é justamente a sala de aula invertida. Já trouxe um pouco para vocês do que seria a teoria. No texto, para quem já começou a ler, vai verificar que ele é bem prático nesse sentido de entender que existe a necessidade de uma mudança, né, no perfil, inclusive, do aluno, né, para que as coisas passem a fazer mais sentido na sala de aula. Ou seja, o que ele traz é uma inversão da lógica da educação formal. Ou seja, nós precisamos preparar e integrar o aluno na produção da aula, inclusive, e na preparação dela. É necessário que antes da aula a gente já consiga desenvolver algo preliminar, digamos assim, para que a aula seja um espaço de debate, discussão e construção daquilo ali que preliminarmente já foi falado, já foi estudado, já foi ouvido, já foi lido. E por isso que eu fiz questão, inclusive, de, para preparar essa aula, mandar esses materiais antes para vocês, para já darem uma olhada, produzir esse vídeo para que vocês pudessem verificar e que é importante a gente já fazer uma discussão preliminar e, a partir dele, já ter algumas reflexões e indagações que vocês possam levar para a aula e já torná-la mais dinâmica, né? E a sala de aula invertida, dentro dos outros 3 tópicos aí que vão ser mostrados, ela já fala então de um foco na aprendizagem do indivíduo no resultado do grupo, ou seja, eu trago alternativas, né, na preparação da sala de aula que dão a oportunidade para que o aluno em específico consiga absorver seu conhecimento, mas que o grupo como um todo atinja esses resultados. E vou trabalhar a questão das tecnologias e metodologias, né, dentro daí do universo gigante que nós temos aí de novas ferramentas para trabalhar, e a própria transformação do espaço escolar em si. Ou seja, nós temos com essa lógica uma nova realidade de sala de aula e uma nova realidade de escola, inclusive. E de comportamento dos alunos, comportamento dos docentes, comportamento da sociedade também, com relação à expectativa dela com relação à educação, né? E também é importante a gente provocar esse aspecto e entender que através da didática nós temos uma ferramenta aí de transformação não só dos saberes, mas da sociedade como um todo, né?
E aí, na prática, efetivamente, nós vamos ter um foco que é em games, ou seja, nós vamos trabalhar a construção e vamos praticar também games ao longo da nossa aula. Vamos fazer muitas discussões, faço questão de enfatizar que a aula, especialmente quando ela já é no nível de especialização, como nesse curso aqui, ela tem que ter trocas, como já diz aqui, e especialmente ela tem que ser imbuída de muita discussão. Nós precisamos entender que nós precisamos criticar aquilo que nós estamos aprendendo, ver o quanto aquilo ali faz sentido na nossa prática, né, no nosso contexto, e também trazer as nossas realidades para poder ver de que forma aquilo ali se aplica ou talvez nem se aplique ao nosso contexto de sala de aula, ou de escola, ou de sociedade. Mas é importante discutir, isso é fundamental. E aí nós vamos trabalhar também alguns cases, ou seja, analisar escolas e outros ambientes de educação, muito voltados também para a educação corporativa, por exemplo, que traz muitas informações novas para a educação formal também, muitos complementos, muitas coisas boas, né, para poder analisar aí contribuições de melhoria para a educação, bastante ferramenta, tá, didática e muita aprendizagem. Eu diria que o foco dessa nossa disciplina é justamente poder entender a aprendizagem numa nova dinâmica, né, e como o grande foco dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente da sala de aula. O ensino, ele ficou incrustado culturalmente, digamos assim, dentro da nossa sociedade, como aquilo que representa a educação. Mas, na verdade, ensino e aprendizagem é o que fazem a educação ser completa. E a gente precisa trabalhar isso e voltar a entender que o foco, no final das contas, está justamente naquilo que o aluno consegue extrair do conhecimento que a gente busca mediar aí dentro do contexto da sala de aula. Então, isso aí seria, digamos assim, de uma maneira geral, a maneira como nós vamos trabalhar nessa disciplina, os principais conteúdos aí, os quatro principais conceitos e práticas que a gente vai trabalhar, para que a gente já consiga ir ao longo desses dias aí se preparando de uma maneira mais tranquila, até e refletindo sobre coisas que a gente pode levar para o espaço da sala de aula e também pode contribuir para que a discussão seja aí mais fomentada, mais acalorada até, né? Para que no final das contas a disciplina valha muito a pena e esse momento aí de aprendizagem, né, em conjunto, possa fazer a diferença para vocês especificamente, né? Para mim também eu tenho certeza, porque eu com certeza vou aprender muito com vocês, e para os alunos que vão passar aí pelas nossas vidas, pelas nossas carreiras como professores, tá? Da parte de vocês, eu espero que aí vocês consigam se preparar com os conteúdos que eu já mandei, assistindo esse vídeo também, trazendo aquilo que vocês quiserem de indagações para a sala de aula, e especialmente no sentido de interagir bastante. Eu não gosto de uma aula parada, eu gosto de, na verdade, fazer aula junto com vocês. Então eu quero que nós todos nos sintamos professores dessa aula e possamos aí contribuir e trazer o máximo aí de valor agregado para essa experiência, tá? Fica já meu abraço, estou mega ansioso para trabalhar com vocês nessa disciplina em Caxias do Sul nesse final de semana e espero realmente que a gente tenha um resultado muito positivo e que daí a gente ainda tenha aí, quem sabe, no futuro outras experiências e momentos de troca, certo? Muito obrigado por enquanto, não quero matar o tempo de vocês, mas espero que aí essa contribuição tenha já servido como um estímulo para essa aula do final de semana, certo? Obrigado, pessoal!